candidatos à presidência da República, que também é transmitido ao vivo pela Band News TV e pelas rádios Bandeirantes e Band News FM. Atenção para as regras deste bloco. Vamos lá. Neste bloco, o quarto bloco, jornalistas da Band perguntam aos candidatos e escolhem quem comenta a resposta. O candidato terá 2 minutos para responder. Comentário e réplica terão 1 minuto cada. Muito bem, de acordo com o sorteio prévio, a primeira a responder neste bloco é a candidata Dilma Rousseff. O jornalista Joelmir Betting, do Grupo Bandeirantes, faz a pergunta e escolhe quem comenta. A pergunta para a candidata Dilma Rousseff com o comentário do candidato José Serra. Candidata, até quando nós brasileiros, no próximo governo, a exemplo dos últimos governos dos últimos 25 anos, vamos continuar pagando impostos de 34% nos alimentos e até nos remédios e pagando juros de 55% ao ano na produção e juros de 238% no cartão Cruz Crédito. Vai dar para rebaixar juros e impostos no setor privado, sem forte enxugamento dos gastos no setor público? Candidato. Jornalista Joelmir Betting, eu acredito que o Brasil caminha para uma trajetória de crescimento com estabilidade e que nós teremos agora um processo acelerado de redução do endividamento público. Nós chegamos ao governo, ele estava em 60%, vamos chegar agora a 42%. Eu acredito que no final de 2014 nós chegaremos a um nível de relação entre a dívida líquida sobre o PIB em torno de uns 30%. Isso permite que a gente reduza bastante os juros. No governo anterior, os juros reais estavam entre 15% a 20%. Chegaram até a 23% no primeiro mandato do antigo presidente. Agora nós estamos numa faixa de 5%, 6%. Eu sou contra qualquer tentativa de querer baixar os juros de forma artificial. Agora, eu considero muito importante essa trajetória para baixo dos juros. No que se refere aos impostos, eu defendo uma reforma tributária, principalmente que desonere os investimentos e que impeça essa desigualdade na cobrança de ICMS sobre o mesmo produto entre vários estados. E também quero dizer o seguinte, o Brasil sai também do nível muito elevado de carga tributária. E agora eu acho que ele entra numa fase com a reforma tributária, de decréscimo. Houve muitas pessoas contrárias à reforma tributária nos últimos anos. Agora, seguramente, o crescimento do PIB e a redução dos juros permitirá um Brasil mais desenvolvido. Candidato José Serra, escolhido pelo jornalista Joelmir Betting para comentar, tem 1 minuto. Olha, o Brasil, entra governo, sai governo, continua tendo a maior taxa de juros real do mundo. Eu acho que isso tem que ser enfrentado e tem que haver uma política econômica mais adequada para isso, porque isso acaba se traduzindo em juro alto para o consumidor, em juro alto do crédito consignado ou no cartão, ou como apontou o Joelmir, que é para hoje em dia juros até de mais de 300% ao ano. Essa é uma primeira questão. No que se refere à questão tributária, nós precisamos ter ação. No governo de São Paulo, eu criei uma coisa que eu vou fazer no Brasil, a nota fiscal paulista, e eu vou fazer a nota fiscal brasileira. O que é isso? As pessoas compram no varejo, deixam o seu CPF lá e pegam de volta 30% do imposto que o varejo recolheu. Isso em São Paulo, todo mundo sabe que funcionou muito bem. Eu vou fazer a nota fiscal brasileira com os impostos federais. Os consumidores vão receber de volta. Candidata Dilma Rousseff tem mais 1 minuto para réplica. Olha, eu acho que nós tivemos uma política recente muito correta no que se refere ao enfrentamento da crise. O governo, que antes fazia parte do problema porque tinha uma dívida interna indexada ao dólar,
dessa vez enfrentou a crise e se saiu bem. Eu acho que uma das principais questões responsáveis por isso foi o crédito e a redução do IPI sobre automóveis e a linha branca. Considero que o meu adversário, o ex-governador José Serra, ao implantar a substituição tributária em plena crise, aumentou a tributação e contribuiu para que não houvesse uma recuperação tão mais rápida, né, da atividade econômica. Eu considero ainda que os juros vão cair nesse país e também sou contra spreads elevados. Tudo bem, quem responde agora é o candidato José Serra à pergunta do jornalista José Paulo de Andrade, que vai indicar quem vai comentar. Comentário de Dilma Rousseff. Candidato José Serra, em duas campanhas derrotadas, em 2002 com o senhor, em 2006 com o Geraldo Alckmin, o PSDB procurou esconder os 8 anos de mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E uma crítica recorrente que era feita ao governo FHC, era as privatizações. O senhor eleito, de que forma vai tratar a questão do patrimônio público? Eu vou valorizar o patrimônio público de várias maneiras. Uma delas, que é muito importante, é utilizando bem esse patrimônio, de maneira eficiente. Eu não vou arrebentar, por exemplo, empresas públicas importantes, como aconteceu no caso dos Correios e Telégrafos. Todo mundo viu o que houve no Brasil. Era uma bela empresa, os Correios e Telégrafos. No entanto, a divisão política, o loteamento, colocar gente lá que não entende nada de correio, exceto ter recebido carta e um dia ter mandado carta, e usar os Correios para ação política, né? E provavelmente coisas não muito recomendáveis, o que acontece na prática é que a empresa vai se desfazendo. Eu vou valorizar, eu vou estatizar as empresas que já são do governo, no sentido que elas vão ficar servindo ao interesse público, e não de um partido, de um acordo político, ou de um grupo de parlamentares e deputados, etc. Essa é uma questão muito importante em relação a o que a gente vai fazer com o patrimônio do governo. Por outro lado, nós temos também que prestar muita atenção na qualidade do investimento e do próprio crédito que o governo dá. Atualmente está se dando crédito para muitos investimentos que é pago por todos nós, porque o governo pega dinheiro a uma taxa de juros muito alta, né, repassa para o BNDES, que empresta uma taxa de juros maior, alguém paga a diferença. E está dando isso para capital privado, sem que haja uma efetiva discussão de para onde é melhor ir o dinheiro, para onde não é, etc. E, por outro lado, com relação ao governo Lula, governo Fernando Henrique, se eles eram tão contra a privatização, no caso do atual governo, é um mistério, porque nada foi reestatizado, pelo contrário, até a Dilma elogiou a privatização de telecomunicações. Candidata Dilma tem 1 minuto para comentar a resposta do candidato José Serra. Candidato José Serra, nós não somos aqueles que gostam de falar que nós vamos rever contratos. A gente respeita contrato feito de forma juridicamente perfeita. Agora, eu não entendo uma coisa. Como é que pode vender e obter pelo patrimônio público 100 bilhões de reais e a dívida sair de 30? Ela não foi para 20, ela foi para 60. Então, como é que pode essa mágica financeira? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu me faço é a seguinte: é público e notório, né? Quando nós chegamos na Petrobras, nos conselhos da Petrobras Argentina, por exemplo, tinha deputados federais dos partidos que hoje nos fazem oposição, como tinha na assessoria da Petrobras, como tem também deputados e governadores de outros estados nas empresas aqui do estado de São Paulo. Candidato José Serra, por favor, sua tréplica. Só para voltar ainda falando dos Correios, eu quero dizer o seguinte: eu vou fazer os Correios voltarem à sua melhor época,
de eficiência, de valorização dos seus funcionários. Vou transformar os Correios numa empresa estatal exemplar, sem nenhum loteamento político, como, aliás, eu não fiz loteamento político nenhum na Prefeitura de São Paulo ou no governo de São Paulo. Por que por que eu sou contra loteamento político? Por um simples motivo.